A paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a esse lugar, uma noite tão especial, tão poderosa. Como o pastor Adriano já mencionou, nós somos muito abençoados nesses 3 dias, desde sexta-feira à noite até hoje de manhã, lá na Conferência Nacional da ALIA, Aliança de Igrejas em Avivamento, com a presença do pastor Henrique Huber. Ele que é o líder, ele é o visionário, o homem que Deus tem dado essa visão que nós temos vivido, chamado MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. Fomos tão edificados com a vida dele, através das suas ministrações, que eu não podia fazer outra coisa senão ministrar em cima daquilo que ele ministrou. Então nessa noite eu quero te dar uma palhinha, pequena palhinha daquilo que Deus fez, e uma das palavras dele inspirou meu coração muito. Eu quero falar a respeito desse tema e na verdade dessa própria pregação dele, que eu me encarreguei de anotar tudo da forma mais rápida possível com os meus dedos em cima do meu celular aqui, do meu iPhone. E foi tremendo. Eu quero ministrar sobre esse tema nessa noite. Quero que você possa abrir sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluia. Apocalipse é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Apocalipse número 3, você já deve estar olhando aí. Temos algumas cartas direcionadas para várias igrejas. Começa, na verdade, desde o capítulo 2, essas cartas. Começa com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última carta, essa 7ª carta, é a igreja de Laodiceia. E é sobre essa igreja que nós vamos ministrar. Eu gostaria que então nós pudéssemos ler a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versos de número 14 até o versículo de número 22. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 3, de 14 a 22. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, essa noite eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema chamado Paixão pelas Almas. Paixão pelas almas. Amém? Baseado nessa passagem que nós acabamos de ler. E quando nós falamos paixão pelas almas, eu não sei como é que você recebe essa expressão, eu não sei quanto você entende, eu não sei o quanto de revelação que você tem a respeito do amor de Deus pelas vidas, eu não sei o quanto, na verdade, você é alguém apaixonado pelas almas, mas para que você possa entender, Deus, por meio da sua palavra, se encarregou de falar para uma igreja, volto a dizer, que eles tinham boas obras, eles agiam para Deus,
Eles faziam várias coisas, mas eles não tinham uma coisa. Traduzindo isso tudo que você leu, eles não tinham paixão por vidas. Eles não tinham essa paixão. E qual que é a principal razão por não ganharmos mais vidas, querido? Porque nós queremos ganhar vidas, não é? Esse é o nosso lema, essa é a nossa vontade, esse é o nosso encorajamento, essa é a nossa palavra. É isso que você tem ouvido a cada ministração, é isso que você tem aprendido por meio da visão que Deus tem nos dado como igreja. E nós queremos ganhar vidas e cuidar bem delas. Então a pergunta é: por que não ganhamos? Ou por que ganhamos tão poucas almas? Na comparação de tantos que se perdem todos os dias e vão para a eternidade sem Jesus. Por que tantas pessoas morrem à nossa volta, perto de nós? Todos os dias em Curitiba, região metropolitana, centenas de pessoas morrem das mais distintas, diferentes razões. Se formos colocar isso para o Brasil e para as nações, são milhares de pessoas que morrem sem conhecer Jesus. E por que, por mais que esse seja um lema, por mais que esse seja um pilar da nossa fé, da nossa atuação, por que não conseguimos ganhar tantas vidas para Jesus? Queridos, essa palavra nos mostra uma coisa que talvez não seja nada boa de ouvir, mas é necessária de ser ouvida. E é por isso que Deus resolveu falar conosco essa mesma palavra nessa noite também, assim como falou para essa igreja chamada Laodiceia. Ele diz que a razão disso é uma: eles não ganham mais vidas porque eles deixaram de se apaixonar por vidas. Eles não são tão apaixonados, falta uma paixão maior. E essa paixão maior por vidas, não existe uma paixão maior por vidas, porque na verdade eles também não são tão apaixonados assim por Jesus. E nós vamos ler e ver um pouquinho através dessa ministração nessa noite como eles eram e o que Jesus falou para eles, o que Jesus queria deles. Bom, para que você possa entender um pouquinho, existem algumas interpretações a respeito dessas cartas. Alguns estudiosos, teólogos, homens de Deus, mulheres de Deus, que estudaram ao longo da história essa passagem bíblica, eles interpretam isso, até porque está no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, eles interpretam que existe uma grande possibilidade de cada igreja dessas, além de ser uma igreja específica que já existiu na Ásia Menor, no tempo de Jesus, enquanto Jesus estava vivendo em carne em nosso meio, além de isso ser uma realidade para aquelas igrejas, essas passagens bíblicas, essas cartas para cada uma dessas igrejas, na verdade é uma carta direcionada para cada tempo que a humanidade viveu, para cada época. E segundo essa interpretação, essa, por ser a última carta, ela é uma carta para o tempo do fim. E ela é uma carta muito possivelmente para o nosso tempo, muito possivelmente direcionada, além de ser para a igreja com o nome da cidade chamada Laodiceia, também uma carta para nós. Diga assim: essa carta é para mim. Então eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Então, querido, como eu disse, essa é a sétima carta para a sétima igreja. E você já entendeu, você falou comigo, essa carta ela serve para nós. É uma carta importante que vai falar aquilo que Deus quer nos ensinar, quer nos ministrar nessa noite. Como eu já falei, essa carta ela foi escrita por causa de uma razão. Não duas, nem três razões. Ela foi escrita por causa de uma razão: lhes faltava paixão. Entenda a paixão como intensidade. Entenda a paixão como um desejo ardente. Entenda a paixão como algo quente. Lhe faltava isso. Eles se tornaram, na medida que passou o tempo, eles se transformaram numa igreja morna. Agora tem um detalhe importante. Jesus olha para eles e fala: vocês são prósperos. Vocês sabem que vocês são prósperos. Vocês se veem como pessoas prósperas. Vocês dizem que vocês são prósperos. Então, vocês estão cheios de bênçãos. Vocês têm várias bênçãos para poder contar. Várias são as atuações que Deus fez na vida dessa igreja e na nossa vida. Então, nós não temos razões pela qual achar que não somos abençoados. Muito pelo contrário, temos 1000 razões. Ou talvez muito mais do que 1000 razões para poder sabermos que somos abençoados. E assim como nós somos abençoados, essa igreja também era uma igreja muito próspera, cheia de bênção, mas eles eram acomodados, extremamente acomodados, absurdamente acomodados. Se acomodaram em meio a tantas bênçãos, se acomodaram em meio à prosperidade, se acomodaram em meio à fartura que viviam, se tornaram mornos, deixaram de ser
Um dia foram, mas já não eram mais. Eles se transformaram em pessoas mortas. E o Senhor então olha para eles e diz: eu conheço as tuas obras. Jesus está falando com o pastor dessa igreja, com o anjo da igreja da cidade de Laodiceia. Ele fala: eu conheço as suas ovelhas, eu conheço a realidade dessa igreja, e eu digo, eu conheço as suas obras, e por conhecê-las, eu declaro, as suas obras são mornas. Quem dera fosse frio ou quente, mas não é nem frio nem quente, é morna, e estou a ponto de vomitar-te. Veja bem, eles tinham obras, não é que eles não faziam nada, eles faziam, eram obras razoáveis, eram obras boas, mas faltava uma coisa, que é o combustível para que essas obras pudessem ter o poder de Deus. Essas obras não eram movidas por paixão, eles não tinham intensidade. Eles pensavam: a gente está bem, estamos bem, obrigado, estamos legal, estamos satisfeitos, olha, está bom assim, já alcançamos algumas coisas e está bom. Só que eles não tinham uma coisa que para Deus é muito importante, eles não tinham uma santa frustração. E essa santa frustração, eu quero explicar um pouquinho ela, que na verdade ela é esse querer mais de Deus e querer mais vidas para Deus. Eles chegaram num momento, num estágio no seu coração como igreja, que eles já não queriam tanto mais de Deus, já não tinham tanto desejo pelas coisas de Deus. E de modo similar, de igual modo, eles também já não tinham tanto desejo pelas coisas de Deus, que é aquilo que palpitava o coração de Deus, que é vidas, que são vidas. Então, eu estou dizendo essa santa frustração porque eu entendo que assim como essa igreja precisou ser despertada por Deus para ter uma santa frustração, um incômodo gerado por Deus, uma crise santa que Deus gera em nosso coração por querer mais vidas, por querer ganhar mais vidas e cuidar bem dessas vidas, por eles não terem isso, eles acabam se transformando em pessoas mornas. E como uma igreja, como uma instituição, como uma igreja local na cidade de Laodiceia, eles se tornaram pessoas absolutamente mornas. Talvez você pense: pastor, uma frustração. Frustração não é de Deus, pastor. Frustração é uma palavra que nem de Deus é, não é uma coisa boa ter. Quando você pensa em frustração que não é gerada em Deus, simplesmente gerada da nossa alma, coisa da nossa carne, realmente você está coberto de razão. Não é bom ter. Mas uma santa frustração gerada por Deus é bom de ter. E que santa frustração é essa? É querermos aquilo que Deus quer. É não querermos nos conformar com aquilo que o mundo quer que nós venhamos a nos conformar. É não queremos nos conformar com aquilo que a nossa carne quer fazer-nos conformar. É não queremos nos conformar com as obras do diabo nesse mundo. E sim querer nos conformar, ou seja, nos colocar em forma com as coisas de Deus. Essa é a conformidade que nós queremos ter. E essa é também a inconformidade que nós queremos ter. Nós queremos ser inconformados com as coisas que não são de Deus e queremos nos conformar e nos alinhar com aquilo que é a vontade do coração de Deus. Então entenda bem, quando eu falo frustração, eu estou falando de uma santa frustração. E eu não estou dizendo que nós não precisamos ser gratos. Talvez você pense: a gente tem que estar inconformado. Pessoas inconformadas não são gratas. Não. Eu estou falando que esses homens grandes de Deus, que Deus está falando por meio dessa palavra, eles são sim gratos por tudo que Deus fez. Mas por eles saberem que Deus tem muito mais para poder fazer, eles estão inconformados, eles estão rápidos em querer se alinhar com a vontade de Deus, fazer alinhamento, balanceamento com a vontade dos céus, com a vontade do Senhor. E é isso que Deus quer falar no nosso coração. Nós precisamos sim ser muito gratos. Precisamos ser gratos por aquilo que Deus já fez. E Deus já fez muita coisa. Deus tem nos tornado prósperos. Deus tem nos dado infinitas bênçãos. Nós temos 1000 razões, ou muito mais, para poder glorificar o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele fez. Mas nós não podemos ser conformados. Nós não podemos ser acomodados. Amém? Amém. Por quê, pastor? Porque Deus, querido, valoriza o vazio. Diga comigo: Deus valoriza o vazio. Deus valoriza o vazio. Vazio, Deus valorizar o vazio. Que loucura é essa, pastor? Vazio fala de carência. Vazio fala de algo que não é ocupado. Aquilo que é ocupado não é vazio. Aquilo que é desocupado está vazio. Essa é a ideia. Deus, Ele deseja preencher o vazio. E por isso, Ele valoriza o vazio. Vazio fala de carência. Vazio fala de uma necessidade. Se não há necessidade, não há por que preenchê-la. Mas quando existe uma necessidade, e essa necessidade é apresentada para Deus, Deus tem prazer de poder enchê-la. O triste é quando nós não apresentamos mais nada vazio para o Senhor. Quando eu falo de algo vazio, talvez você pense assim: mas eu não estou entendendo onde Ele quer chegar.
Bom, quero que vocês se lembrem de uma passagem que nós já ministramos, já falamos a respeito do profeta se encontrando com a mulher, uma viúva, e aí ela estava numa condição terrível, ela estava numa situação deplorável, ela estava para morrer, ela ia fazer a sua última refeição, então o profeta olha para ela e fala que ela deveria fazer o quê? Ela deveria pegar vasilhas vazias. E essas vasilhas vazias, ela deveria se encarregar de pegar o maior número possível de vasilhas vazias. E ela deveria então deitar o azeite sobre essa vasilha vazia. E a Bíblia fala que depois que ela começa a deitar o azeite, o óleo, sobre essa vasilha, né? Depois que ela começa, fala aí comigo rápido, vasilha. Tá conseguindo? 3 vezes pelo menos, vai. 1, 2, 3, vai. Você é um trava-língua, como diz. Se você conseguiu, parabéns, né? Todo mundo consegue. Normalmente quem tem a língua um pouquinho travada complica. Na segunda para a terceira já embola e já sai uma vasilha. Ou uma vasilha, uma coisa assim. Mas é vasilha vazia, ok? Entendeu? Vasilha vazia. Então, estava o profeta diante dessa circunstância, ele fala isso, e aquela mulher então começa a deitar óleo, deitar azeite sobre essas vasilhas vazias. E a Bíblia fala que ela começa a encher muitas vasilhas que estavam vazias com o óleo que Deus havia dado com azeite, melhor dizendo, que Deus havia liberado sobre a vida dela, como sinal da sua bênção. E quando foi que terminou? Quando acabaram as vasilhas. Quando não existia mais vasilhas vazias, exatamente. Então, o que Deus determinou era que a quantidade de vazio determinaria o tamanho da bênção. O vazio, na medida que não existisse mais, faria com que a bênção não se manifestasse mais. Mas enquanto tivesse vazio, Deus supriria. Deus iria manifestar graça. Deus valoriza o vazio. Amém? Deus valoriza a vasilha vazia. Amém? Diga comigo isso. Deus valoriza a vasilha vazia. Aleluia, está ficando bom esse negócio. Aleluia. Querido, Laodiceia era rica e era uma cidade importante. Laodiceia, não a igreja especificamente. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade muito conhecida no contexto daquela época. Era uma cidade muito importante. Por quê? Por várias razões. Eu vou falar de algumas fontes financeiras de prosperidade para aquela cidade. Mas ela tinha um problema. Diga comigo, um problema. O problema é que ela fazia dela uma cidade escrava de outras, serva de outras, dependente de outras, porque ela tinha uma limitação: essa cidade não tinha fonte de água, e por não ter fonte de água, ela precisava então emprestar, pegar, puxar, trazer água de outras cidades que tinham fonte de água. Então Laodiceia, ela precisava desesperadamente de fonte, não tinha fonte. Então o que eles faziam para poder fazer chegar água nessa cidade que tanto precisava de água? Eles então canalizavam. Eles canalizavam e por meio de grandes tubulações faziam com que das outras cidades, algumas delas bem distantes, faziam que dessas cidades distantes a água pudesse se locomover por meio daquelas grandes tubulações e conexões até poder chegar na Laodiceia. Você pensou antiga, né? Tubos e conexões? Eu imaginei. Pois bem, então enquanto a água se locomovia por meio desses tubos e conexões, acontecia um processo muito ruim. A água da fonte, não sei se você já bebeu água de fonte, mas ela é assim, qual é a palavra que eu posso dizer? Fresca, justamente essa palavra que eu estava buscando. Ela é uma água fresca. Traduzindo fresca, ela é uma água um pouco gelada, ela é um pouco fria. Então ela é boa para o consumo, ela é gostosa, ela é boa. Por mais que a água não tenha um gosto em si, mas é muito bom beber e tomar água fresca. Mas quando esse trajeto acontecia da água, que saía das fontes de cidades vizinhas frescas, e saía se locomovendo por tubos e conexões até chegar à cidade de Laodiceia, acontecia um problema naquele clima desértico, naquele clima daquela região da Ásia Menor.
Acontecia que com o sol escaldante, ele tocava a terra, e essa terra quente fazia então com que o calor passasse para dentro dessas tubos e conexões. E aí a água, que era fria, chegava para eles morna, mas morna mesmo, quase térmica. Não sei se você já foi a algum lugar de águas termais. Já foi a alguns lugares de águas termais? Eu não fui, por incrível que pareça. Já fui em muitos lugares, águas termais eu não fui, não. Nossa próxima viagem precisa ser para um lugar de águas termais, tá? Mas águas termais, águas térmicas, elas são boas para banho, são boas, são muito boas, assim, no sentido de você relaxar. Mas para beber é detestável. Por quê? Porque água morna, quando você tenta ingerir água morna, é repugnante. Já fez essa experiência de você querer, estar com muita sede, e aí você se engana, você imaginava que aquela água dentro de um copo, ou de qualquer vasilha vazia, estava fria, fresca, e aí o que aconteceu? Ela não estava fria ou fresca, mas ela estava totalmente morna. Não estou falando morninha, estou falando morna mesmo, quase para crente. Então você toma de um gole só, o que acontece na hora, acontece um efeito aqui dentro, fica aquele processo de dá uma vontade enorme de vomitar. Não sei se você já fez essa triste experiência, mas não é bom fazer, não faça em casa. Você já sabe, não precisa fazer, aprenda com quem já fez, tá bom? Isso é mais legal. Então, água morna dá vontade de vomitar, e Deus segue a lógica. Para poder falar com essa igreja, Ele fala: olha, vocês são prósperos, vocês são abençoados, vocês fazem obras, mas as obras que vocês fazem, elas não são com paixão, elas não têm intensidade. Vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos. Deus está falando da realidade da igreja e fazendo um paralelo com a realidade da cidade. Deus está pegando uma situação natural, da realidade da cidade natural, e está falando algo espiritual para eles, fazendo uma comparação. E está dizendo que assim como Laodiceia, a cidade é alimentada por águas que não são deles, mas são águas dos outros, porque eles não têm fonte, e não buscam na fonte, mas pegam emprestado de quem tem fonte. E essa água não chega pura, essa água não chega fresca, o que chega para eles é morno. Assim é também a igreja de Laodiceia. Eu creio que Deus está falando algo importante para eles. Por eles não estarem mais acostumados a beberem água sadia da fonte, eles estão acostumados a pegar a água que vem emprestada, eles estão agora com uma qualidade já complicada. Isso fala de um relacionamento com Jesus. Isso fala de um relacionamento com aquele que é a nossa fonte. Jesus é a nossa fonte. E quando nós não estamos bebendo da fonte, essa água que chega para nós, mesmo que seja da fonte, ela já chega, em vez de chegar fresca, diretamente dessa fonte, ela chega, por causa de passar por esses tubos de conexões, ela chega morna. Isso fala de fé emprestada, isso fala de algo que não vem direto daquele que é a fonte para a nossa vida. E fala outras coisas também, porque está dizendo, Deus está falando por meio dessa palavra, que eles estão acomodados. E Deus não gosta de cristão acomodado. Deus não gosta de uma fé acomodada. Deus não gosta de uma fé que não tem paixão, que não tem desejo. Então, o resultado disso para a vida dessa cidade, para a vida especificamente dessa igreja, é que eles se transformaram em pessoas assim, pessoas vomitáveis por Deus. Queridos, eu creio que o real motivo de nós perdermos a bênção de Deus para a nossa vida, de Deus liberar uma bênção para nós e dessa bênção não se manifestar em nossa vida, não chegar como deveria chegar, é nós não termos uma revelação de quem nós somos sem Cristo. Uma revelação de quem nós somos sem Cristo fará com que um vazio necessite ser suprido. Lembra-se que eu falei que Deus valoriza vazio? Por isso valoriza vasilha vazia? Do mesmo modo, você e eu não descobriremos quem somos em Cristo sem antes descobrirmos quem somos sem Cristo. De modo que uma das grandes revelações que Deus tem a nos fazer para que nós possamos entender quem nós somos nele é saber quem nós somos sem Ele. E por isso que agora o que Deus vai começar a falar para essa igreja basicamente é falar o que eles são sem Ele, o que eles se tornaram sem Ele.
Eles precisam de uma revelação forte, selvagem, daquilo que eles são sem Ele, porque só assim eles terão a revelação de quem eles são em Cristo. Por que eu estou falando disso? Sabe por quê, querido? Porque o pior estado da miséria é você não saber que você é miserável. Porque se você sabe que você é miserável, você vai querer mudar de realidade. Porque ninguém gosta de ser miserável. Ou pelo menos ninguém poderia gostar de ser miserável. Precisa gostar de ser miserável. Mas o triste é quando você é miserável e você não sabe que você é miserável. Porque você está acomodado, achando que não está na miséria, quando na verdade está, por causa das bênçãos que estão à sua volta. Essa era a dura realidade dessa igreja chamada Igreja de Laodiceia. Eles não tinham uma revelação da necessidade que eles tinham de Jesus e da necessidade que eles tinham de paixão pelas vidas à sua volta. E agora Deus vai começar a falar com eles e vai falar com eles de uma maneira irônica. Por que irônica, pastor? Porque Jesus vai falar para eles uma coisa que parece contraditória. Porque Jesus vai falar para eles em temas que eles não apenas entendem, mas em temas que eles dominam e são referência mundial. Laodiceia é uma cidade que se destacava no panorama mundial por causa de algumas fontes que eles tinham. Eles não tinham fontes de água, mas eles tinham outras fontes de comércio. Eles tinham outras fontes de prosperidade, por isso eram tão prósperos como cidade e também como igreja. Então, algumas coisas que Jesus vai falar para eles. Primeiro, Jesus olha para eles e fala assim: vocês são miseráveis. Tristemente, eles não sabiam que eles eram miseráveis. Por isso que eu falei que o pior miserável é aquele que não sabe o que é. E aí, na sua miséria, Jesus vai falar para eles que vocês são, além de miseráveis, vocês são pobre, cego e nu. Diga comigo: pobre, cego e nu. Jesus olha para eles e fala: Laodiceia, vocês são miseráveis. E na miséria que vocês vivem, vocês são pobres, cegos e nu. Pobres, cegos e nu. E aí Jesus vai falar para eles o seguinte: vocês devem fazer o seguinte, eu dou um conselho para vocês, versículo 18. E o meu conselho para vocês é que vocês adquiram ouro refinado pelo fogo, para que se tornem ricos. Já eram ricos. O outro conselho que eu dou é que vocês venham a se vestir de vestimentas brancas. E o outro conselho que eu dou para vocês é que vocês venham a possuir um colírio, para que vocês possam pingar esse colírio nos olhos, para que vocês possam ver que vocês são pobres, cegos e nus. Na ordem aqui que eu falei, vocês são pobres, nus e cegos, segundo a ordem daquilo que Jesus está falando. Vocês precisam de ouro refinado pelo fogo, porque vocês são pobres. Vocês precisam de vestiduras brancas, porque vocês estão pelados, estão nus. E vocês precisam de colírio para poder passar nos olhos, porque vocês estão cegos e não estão conseguindo ver absolutamente nada. Agora tem a ironia. Qual que é a ironia de Jesus nessa passagem? A ironia de Jesus nessa passagem é que Laodiceia era reconhecidamente próspera por causa basicamente de 3 fontes que eles tinham e que eram conhecidas no mundo inteiro. Uma das fontes de prosperidade é que Laodiceia era e possuía um grande mercado bancário. E alguns desses bancos eram bancos que tinham muito ouro. O ouro naquela época era basicamente a garantia de financiamento. Qualquer empréstimo, qualquer financiamento que pudesse ser feito, o que respaldava esse financiamento era ouro. Então Laodiceia era uma cidade que, segundo a história, ela era conhecida em função de ter ouro. Ouro nos seus bancos, o mercado bancário era forte. Uma das forças da cidade era essa. O PIB daquela cidade era forte porque tinha a garantia de ouro, e era um sinal de prosperidade. Mas agora, Jesus olha para eles e fala: vocês são pobres, e vocês precisam adquirir ouro. Que loucura! Para que ouro se tem transbordando ouro? Basta abrir os bancos, e os bancos estão cheios de ouro. Mas Jesus está falando de um ouro diferente.
Jesus olha para eles e fala: olha, o ouro que vocês precisam é um ouro que vocês precisam adquirir, e ele é específico, é um ouro refinado pelo fogo. Esse ouro que vocês precisam é um ouro refinado pelo fogo. Queridos, gostaria que você pudesse abrir umas passagens bíblicas aqui comigo. Abra por gentileza 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, um pouquinho antes. 1 Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1, versículos de 6 a 9. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 6 e versículo de número 9. Diz assim a passagem bíblica: nisto exultais, nisto se alegrais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Querido, aqui o apóstolo Pedro está falando algo importante. Ele está dizendo que esse ouro refinado pelo fogo, ele acontece por meio de muitas provações, de muitas tribulações. O que está falando Jesus por meio desse ouro refinado pelo fogo? Está falando de atitudes corretas que se devem ter quando acontecem as tribulações. Ele está falando de um ouro que não é adquirido de forma natural, não é um ouro normal, é um outro tipo de ouro que ele está falando. E esse ouro, ele se produz sendo refinado, purificado por meio do fogo. Ele está dizendo o seguinte: as tribulações, as provações, elas geram para você as riquezas espirituais, de modo que quem quiser crescer vai precisar passar por tribulações. Quem quiser crescer vai precisar passar por provações, para que se possa então obter, adquirir essa riqueza espiritual. Traduzindo isso, as nossas atitudes diante das circunstâncias difíceis que temos, as nossas atitudes diante das provas que passamos, determinarão a nossa altitude diante de Deus. A nossa atitude determina a nossa altitude diante de Deus. De modo que as provas em nossa vida que Deus permite não são simplesmente para que nós venhamos a ser entristecidos eternamente, mas são para que nós possamos ser aprovados. Amém? As provas que eu e que você passa na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, provas que Deus permite você viver, elas vêm para você para que você seja aprovado. Para quê? Para que você possa adquirir ouro, para que você não seja pobre, para que você não seja pobre no Senhor. Então o que Deus faz? Deus libera essas provas para que nós sejamos aprovados. E a pergunta é: e se você não passa na prova, o que acontece? Se você é reprovado no teste, você precisa voltar ao teste. Toda reação que não foi boa quando aconteceu uma circunstância na sua vida, que você não passou, ela volta para que você possa ter a oportunidade de passar. Só que tem um detalhe: nunca é tão bom assim passar pela segunda, terceira e quarta vez numa prova, sendo que você já poderia ter passado e sido aprovado na primeira. Além da carga do conteúdo, tem a carga de já ter tido a primeira oportunidade e não ter passado. Existe uma carga emocional envolvida numa segunda prova. Toda vez que você for reprovado numa primeira oportunidade, qualquer que seja, você vai fazer um reteste, você vai fazer uma segunda situação de teste de prova, você já vai: ai meu Deus do céu,
Ai meu Deus do céu, porque a primeira estava ali, eu achei que ia dar certo e eu não passei. Agora, por que a gente não passa em algumas provas? Primeiro, porque a gente despreza as provas. Muitas nossas dificuldades com provas é que a gente não dá o valor devido na prova. E você sabe, né? O professor, o mestre, aquele que ensina, ele vai precisar testar o conhecimento daquilo que ele liberou. E ele vai fazer isso por meio de uma prova. Não tem outro recurso. É assim no natural e é assim também no espiritual. Deus, nosso mestre, Deus, nosso Senhor, Ele vai permitir você ter um reteste em tudo que você tem sido reprovado. De glória a Deus. Só que você precisa identificar que você está passando pela prova, para poder dar glória a Deus. Lembra do irmão Lázaro? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso mesmo. Só que você não vai dar glória a Deus, querido irmão Lázaro, se você não reconhecer que você está passando pela prova de novo. Entendeu? Sim ou não? Sim. Essa igreja faltava o que para ela? Passar na prova, é verdade. Para que, na verdade, pudesse ter ouro. Mas o grande tema dessa igreja, qual que era? Faltava para eles paixão. Faltava para eles paixão. Eles se transformaram em pessoas acomodadas. Perderam a paixão. Perderam a paixão. As mais distintas e as mais aprimoradas provas que Deus pode nos dar envolvem relacionamento humano. Você já percebeu isso? As mais interessantes provas envolvem relacionamento humano. Quantos aqui reprovam diariamente muitas provas nessa área de relacionamento humano? Não precisa responder assim, levantando sua mão, para não ficar envergonhado. Eu já entendi pelo seu sorriso amarelo que você é alguém que costuma de vez em quando dar uma reprovadinha nessa prova chamada relacionamento humano. Não sei se você é do tipo das pessoas que de repente, não sei, assim, eventualmente, é claro, você já foi rude com alguém na sua casa. Você já foi um pouco indelicado ao abordar alguém que você ama. E o mais intrigante e interessante é que nós costumamos ser muito à vontade e ter muita intimidade mesmo, poder falar o que é o que vem na telha, que nem alguns dizem, não com os lá de fora, mas sim com os lá de dentro. Né? Então a probabilidade de nós machucarmos as pessoas está mais ligada aos de dentro que aos de fora. Parece que quanto mais intimidade, mais a gente se acha com o direito de falar de forma atrevida. O triste disso tudo, além de errarmos nisso, é não voltarmos a reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Essa é a coisa mais terrível dessa história. Porque se você ouve essa palavra e você fala assim, é verdade, eu me lembro, pastor, eu não quero falar nada, mas antes de sair de casa eu tive uma discussão com a minha esposa, eu estou aqui, eu levantei as minhas mãos e disse, aleluia, glória a Deus, mas agora só está falando, eu me lembrei, eu não pedi perdão para ela. O que eu faço? Peça perdão para ela, em nome de Jesus. Pastor, eu estou ouvindo isso e agora estou entendendo. Na verdade, eu estava vindo aqui para a igreja, um carro, ele, sei lá por que, ele me deu uma cortada assim, eu não gostei. Eu ia entrar numa rua e ele entrou antes, eu fiquei um pouco indignado com ele, deu uma buzinada. E será que isso tem alguma coisa a ver assim, no mundo espiritual comigo, como uma prova? Sim, querido. Você precisa se arrepender diante do Senhor. Você consegue entender? Pastor, eu estava aí, agora eu fui comprar, antes de vir, eu ia tomar um café da tarde, eu me lembrei que não tinha pão, eu estava lá, ali na padaria, perto de casa, e a mulher não me atendia, eu fiquei irritado com ela, falei assim, não tem ninguém aqui para me atender? E eu não sei se eu fui rude, pastor, será que eu fui? Eu acho que sim. Será que eu preciso me arrepender? Eu falo para você precisa se arrepender diante de Deus, e para que você possa passar na prova, você precisa ir. Agora talvez já esteja fechando a padaria, mas você precisa ir amanhã, no horário que você sabe o turno dessa amada pessoa, você precisa olhar para ela e falar assim, querida, me perdoe, porque ontem eu fui atrevido demais para falar com você e não precisava aquele escândalo que eu fiz. Pastor, mas nós não fazemos assim, pois essa igreja, ela não percebia que ela fazia assim. Ela se considerava uma igreja bastarda, rica, maravilhosa. Estavam satisfeitos por aquilo que viviam a cada domingo. Mas no dia a dia, eles eram muito ruinzinhos de relacionamento. Por quê? Porque nessa noite você entendeu que as provas é ouro refinado pelo fogo. Amém? E tudo que
só que a carga é um pouco maior. Por isso, se você perceber a prova, no momento da prova, fica mais fácil para você ser aprovado. O triste é quando você, reprovei na prova, nem sabia que era prova, reprovei. O que vai acontecer? Vai acontecer uma situação similar na sua vida aqui. Vai acontecer uma situação similar para que você possa ser aprovado. Deus é mau? Não, Deus é bom, está te dando oportunidade para que você possa vencer. Nós não vamos crescer em paixão por Jesus, paixão pelas vidas, se não passarmos por isso. Não adianta ficar aqui, Jesus, nós queremos ganhar multidões para Cristo e queremos cuidar bem delas. A gente não consegue nem falar bem com uma mulher que atende na padaria. Se a gente não consegue chegar e ser educado com a mulher da menina que nos atende no Mercadorama. Se a gente não consegue ser educado com a pessoa que está cobrando no ônibus. Se a gente não consegue ser gentil e manso e manifestar bondade com o patrão, com os colegas, com as pessoas que nós atendemos no nosso dia a dia, como trabalhadores. Você entende o que eu estou falando aqui? Talvez você pense que ela passa por isso, a revolução na minha vida passa. Com certeza, a revolução na sua vida passa por isso. Porque nós precisamos, o mundo paga o mal com o mal. Mas a nossa fórmula a nossa arma é a arma do amor. E nós pagamos e vencemos, na verdade, o mal com o bem. Amém? Então entenda em nome de Jesus, que o ouro refinado pelo fogo é vencer o mal com o bem. Ah, pastor, mas ela me tirou do sério. Vença o mal com o bem. Pastor, mas ele falou uma coisa que, olha, ninguém em sua consciência admitiria. Vença o mal com o bem, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas aquele carro me cortou. Eu precisava pegar ele. Eu precisava mostrar que meu carro era mais veloz que o dele. E consegui passar na frente dele e cravar no freio para que ele batesse atrás e eu ganhasse a calça. Meu Deus. Eu nunca pensei passou na minha cabeça um negócio desse, não? Isso é padrão do mundo, querido. Lá, o mal, ele é recompensado com o mal. Mas a nossa arma não é carnal. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. E a arma do relacionamento humano é amor. Amém? Pastor, mas vou virar um manso? É isso mesmo, um manso. É isso que Jesus quer, que você vire um manso. Você vê uma pessoa mansa? Você vê uma pessoa mansa? É um retrato, é um aspecto do caráter de Cristo. Porque Jesus é manso e humilde de coração. Por isso que ele falou assim, ó, tome sobre a sua vida o meu jugo. Ele é suave, ele é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É por isso que quando ele vem morar em nossa vida, quando nós entregamos a vida para Jesus, ele vem morar através do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele vem morar em nós, ele manifesta um fruto, e nesse fruto tem uma parte do fruto, um gomo do fruto que chama-se mansidão. Mansidão é de Deus, querido, não é do diabo, não. Ah, mas os mansos não conquistam nada, não, eles eram a terra. Só isso que eles eram, só isso. Quanto mais manso Deus te fizer, mais rico Deus vai te fazer no Senhor. Mais próspero em Deus. Seus relacionamentos vão ser transformados. A gente acha que a gente vai transformar relacionamentos na base da gritaria, convencimento humano, esbravejando, falando aquilo que precisa falar. Quando na verdade, nosso padrão deve ser a mansidão. Pastor, nós não vamos falar nada nunca mais? Não, você pode falar em amor. Você deve falar em amor. Eu não sei falar, então não falo nada. Não sei falar em amor, então não falo nada, que é melhor. Se você não aprendeu ainda a falar em amor, é melhor ficar quieto. É mais interessante do que tentar falar sem amor. Quando você receber de Deus amor por aquele a quem você precisa confrontar, então você vai e fala com ele. Muito amor. Sabe o que vai acontecer? Mudança de realidade. As pessoas estão acostumadas a se defender. Se você chega agredindo, as pessoas vão te receber agredindo também. Se você vai tentando convencer de que ela está errada e precisa mudar, as pessoas vão se defender agredindo você nas coisas que você precisa mudar. Mas quando você vai em amor, quando você é manso e humilde de coração, querido, há uma revolução, há uma transformação nos seus relacionamentos.
Entenda, volto a falar. Jesus vai te dar a oportunidade da cena se repetir exatamente como aconteceu. Só vai mudar talvez a pessoa, talvez as palavras, talvez a cor do ambiente, talvez o lugar onde você está, mas você vai se lembrar e você vai ver que é mais uma oportunidade para que você possa agora ser aprovado. Amém? Mas olha o que acontece isso na sua vida? Muito. Esse mal bate na casa também. De vez em quando sai uns atrevimentos, né, amor? O que tem que fazer? Deus faz voltar a ser igualzinho. A mesma cena, querido. Meu Deus do céu. Ctrl C, Ctrl V. Deus dá um copiar, ele cola. Para que ele faz isso? Porque ele é mau, ele quer repetir? Não. Ele quer que você seja aprovado. Até que você possa olhar e falar assim, amor, eu pisei na bola. Me perdoa porque eu não falei com você como eu deveria. Me perdoa porque eu não fui tão amoroso quanto eu posso e quanto eu sou em Deus. Quando acontece isso, sabe o que acontece? Avivamento. Glória de Deus. O amor reina. Só que a gente tem que o amor reina em nossa casa. Em cada oportunidade dessa, a gente fala, eu já falei para você. Já falei para vocês, a gente está falando de novo. Eu já falei para você e vou repetir. Mais uma vez. Olha a redundância do negócio, que você está errada. Quando vai mudar na sua casa? Diga comigo, nunca! Desse jeito nunca. Vai mudar em nome de Jesus. Recebeu a palavra da revelação. Aleluia. Mas quando que muda? Quando nós somos aprovados na prova. A principal prova é relacionamento, querido. Porque reino de Deus é relacionamento. Cadeira passa, bateria passa, chão passa, terra passa, Deus não passa e você não passa. As pessoas também não passam. Ou elas vão viver eternamente com Deus, ou elas vão viver eternamente longe de Deus. Por isso que você tem que saber o que você valoriza. Se você valoriza a bateria, saiba que isso é perecível. É bom agora, mas não é para amar. Dá para gostar. Pessoas a gente ama. Ame as pessoas, querido. Goste das coisas e adore só a Deus. Essa é a ordem das palavras. Tem gente que adora, eu adoro feijão. Não adoro feijão, não. Tenta imaginar um feijão e você lá prostrado e fala, oh Senhor feijão, eu te reverencio, eu te adoro, espírito em verdade, Senhor feijão. Não adoro feijão, não. Você gosta de feijão. Talvez você possa gostar muito de feijão. Eu amo, não amo, não. Você dá a vida pelo feijão? Não dê a vida pelo feijão. Então não dê a vida por coisas que não têm valor. Você só pode dar a vida para aquilo que você ama. Amém? Lembre-se disso, você adora só a Deus. Você ama coisas. Ah, você ama pessoas. Obrigado, amor. Você é uma linda. Você é uma fofa, quem diria. Sei que mas não gostam de chamar de fofas. Não, se carinhoso é bom. Como é que é a lógica mesmo? Nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas. Pode até gostar muito, mas amar envolve dar a vida. Amar envolve sofrer por. Amém? Amém. Então você já entendeu? O primeiro recado de Jesus para essa igreja, eles precisavam do quê? Ouro refinado pelo fogo. Eles precisavam ter boas atitudes diante de situações. Eles precisavam saber como reagir diante de circunstâncias da sua vida. Porque eles não reagiam bem. Isso os tornava miseráveis. Eles precisavam de ouro refinado pelo fogo. Glória a Deus. O que mais eles precisavam? Eles precisavam de vestimentas, de vestiduras brancas para poder se vestir. Eles precisavam disso. O que é irônico aqui? Segunda ironia de Jesus. Jesus está falando com o pastor dessa igreja, o anjo da igreja de Laodiceia, e está falando para eles que eles deveriam agora adquirir e se vestir com vestiduras brancas. Mas olha o detalhe: além de ser um grande mercado bancário, Laodiceia também era um grande mercado têxtil. Eles eram reconhecidos em função das suas roupas. Mais especificamente, eles eram reconhecidos em função de que eles tinham uma tinta que não era muito comum encontrar em alguns outros lugares do mundo, uma tinta negra. Eles vestiam com roupas escuras, roupas negras, em função de que esse mercado era muito forte. E
e dava muito lucro para a cidade de Laodiceia. Olha o que Jesus está falando, olha, vocês precisam agora mudar. Vocês devem se vestir de roupas brancas, não mais de roupas negras, porque na verdade vocês estão nus. Vocês precisam se vestir de roupas brancas. O que Jesus está falando com roupas brancas aqui? Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam se vestir de santidade, vocês precisam se vestir de transparência, vocês precisam se vestir de santidade. Diga comigo, santidade. Glória a Deus. Diga comigo, transparência. Transparência. Aleluia. Santidade e transparência. Isso é vestiduras brancas. Quando a Bíblia fala de vestimentas brancas, está falando de santidade, está falando de transparência. Querido, você sabe, nós temos falado tantas vezes sobre isso, mas Deus não quer apenas te perdoar, e Deus não quer apenas te limpar dos seus pecados, dos seus erros, mas Ele quer te curar. Amém? A cura, ela é superior ao perdão. A cura é superior à limpeza. Você pode perdoar e você pode limpar, mas curar é outra coisa. Perdoa, você retira a culpa. Limpeza, você retira a sujeira. Mas cura, você retira a enfermidade. E é a enfermidade que manifesta a podridão, e é a enfermidade que manifesta a sujeira. Então, quando você tira a enfermidade, você está tirando o tumor que alimenta todo o resto. Deus de fato quer nos curar. E como que Deus quer nos curar? Deus quer nos curar por meio do discipulado, querido. Discipulado é a ferramenta que Jesus criou para que nós possamos ser curados. Amém? Glória a Deus. A cura no discipulado acontece por causa do quê? Por causa da transparência com aquele que nos preside espiritualmente diante de Deus. Volto a dizer, a cura acontece por meio da nossa transparência com aquele que nos preside espiritualmente diante de Deus. Por que você escolheu, pastor, falar a palavra preside? Porque presidir fala da obra de um presbítero. Quando você pega a palavra de Tiago, capítulo 5, versículo 16, se você quiser abrir, você pode. Tiago, capítulo 5, está um pouquinho antes de 1 Pedro, que você estava lendo antes. Então, Tiago, capítulo 5, verso de número 16, tem aquele glorioso, maravilhoso versículo que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas qual que é o contexto aqui, pastor? Veja bem, olha o contexto que está aqui, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chamem aqueles que presidem, chamem os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica e a oração de um justo. Entendeu? O que é um discipulador? Discipulador é alguém que te preside diante de Deus. É alguém que presta conta diante do Senhor pela sua vida. É alguém que cobre você através da oração. É alguém que unge você através da unção do Senhor. É alguém que diante do Senhor presta conta e tem responsabilidade espiritual dada por Deus para poder cuidar de você. Por isso é justo que quando você doente está, você chame o presbítero. Você chame o seu discipulador. Os presbíteros da igreja são pastores. A palavra presbítero, na verdade, é a mesma ocupação e função que o pastor presta no todo de uma obra. Quando um discipulador é colocado sobre a sua vida, ele cumpre o papel de um pastor. Ele cumpre o papel de alguém que preside você diante de Deus, para que você possa desfrutar de quê? De cura. Quando você pega a palavra cura do original grego, você descobre que uma das explicações, uma das definições da palavra cura é libertar do pecado. Digo de novo. Uma das definições da palavra cura é libertar do pecado. Isso fala uma coisa poderosa. Porque um dos grandes males de nossa vida, que manifestam enfermidades físicas e emocionais, muitos deles estão ligados com um pecado em nossa vida. Muitos deles, quase que todos. Muitas das crises de nossa alma estão ligadas a pecados. Falta de perdão,
angústia, amargura e assim por diante. Raízes encravadas dentro de nós, que precisam ser retiradas da nossa vida. Então aqui está falando de cura da alma, mas aqui também está falando de cura física. E muitas curas físicas, saiba você biblicamente, muitas delas, não todas, mas muitas delas também, o seu embrião original, são realidades de pecado em nossa vida, que são retiradas por meio da confissão do pecado. Agora talvez você pense, mas a confissão do pecado diante de Deus está resolvido. Sim, diante de Deus está resolvido para perdão e para limpeza, mas não para cura. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar cura para você confessar Jesus. Deus escolheu assim. Em nenhum lugar da Bíblia você vai receber perdão confessando para a pessoa. É uma inversão interessante. Você nunca, em nenhuma parte da Bíblia, você pede perdão para alguém para poder receber perdão dela e limpeza de pecado. Você pede isso a Deus. Mas em nenhum outro lugar da Bíblia você também encontra alguém necessitando de cura que não confessou a outro ser humano a respeito da sua necessidade. E essa cura então se manifestou sobre a vida dessa pessoa. Aqui Jesus está falando isso. Eles precisavam de vestimentas brancas. Querido, eu estou falando isso porque quando nós entendemos que nós confessamos o nosso pecado, a cura de Deus se manifesta. E a área de tentação em nossa vida, quando nós confessamos tentação, a área de tentação, nós somos libertos daquela área de tentação. Glória a Deus. Me empolga o seu glória a Deus quando eu falo. Aleluia. Fui empolgado nessa presença. Aleluia. Traduzindo o que eu falei, 100% de transparência é igual a 100% de cura. 50% de transparência, meia cura. Quem quer meia cura? Imagina meia cura. Tipo assim, você não vê nada no olho, mas você chega a 50% do olho só. Não fica bom, né? Se você tem um Jesus que pode te curar completamente, não tem por que se acomodar com 50%, né? Só que infelizmente tem pessoas que se acomodam porque são 50% transparentes. Não são 100% transparentes. O que é transparente? Transparente é você ver do outro lado. Está me vendo aí, Luzinete? Está conseguindo me ver? 100%. 100% por quê? Porque isso aqui é... E agora você consegue me ver, Luzinete? Por quê? Porque tem alguma coisa que não é transparente aqui na nossa frente. Isso é transparência, querido. É você conseguir ver do outro lado. Você conseguir ver dentro. Infelizmente tem pessoas que não se permitem ver dentro. Elas querem ser curadas. Elas pedem, Luzinete, ora por mim. Luzinete ora, mas não tem eficácia. Por quê? Porque eu não estou sendo transparente. Eu não estou me vestindo com vestimentas brancas. Porque vestimentas brancas fala de santidade e fala de transparência. Repito, 100% transparência. É 100% de cura. Esse é o padrão de Deus para que você possa ser curado. Como que funciona isso na prática? Conto um exemplo, o pastor Eli conta esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Diz ele que certa vez chegou um homem, ele tinha uma grande escravidão na sua vida em relação à mentira. Ele era um homem muito mentiroso. Ele queria vencer a mentira. E agora ele tinha uma pessoa a quem confessar. Ele aprendeu o princípio de confessar a respeito daquilo que ele falhava. E ele tinha, além dessa questão da mentira, ele também tinha uma outra escravidão na vida dele que ele roubava também. Então, eventualmente, acontecia essa situação na vida dele de roubar alguma coisa. Mas agora ele tinha um discipulador, então ele vai fazer uso desse discipulador. Então ele chega e fala, meu discipulador, meu querido, amado discipulador, preciso que você ore por mim porque eu roubei. Aí o discipulador então estava ali para ouvir, ele falou, o que você roubou? E aquele homem olhou para o seu discipulador e falou assim, eu roubei uma corda. Aí o discipulador, ok, então vamos orar por essa situação, porque essa escravidão possa acabar na sua vida. Então o discipulador orou a respeito do roubo da corda. Quando terminou a oração, aquele discípulo olhou para o seu discipulador e falou assim, mas na verdade eu queria só dizer que na verdade não foi só uma corda, eu roubei a vaca também, ficava presa a corda. E não foi apenas uma corda. Isso fala de uma situação, querido, que muitas vezes pode acontecer na nossa vida.
Às vezes nós aprendemos, tem que ser sincero, tem que ser transparente. Então a gente fala apenas uns 10% daquilo que é a realidade do fato. Eu roubei a corda, mas não vou do outro lado da corda tinha uma vaca, e que foi junto no roubo. Só a transparência vai manifestar a cura. E Deus escolheu que essa transparência fosse feita através de alguém que te preside espiritualmente, alguém que tem responsabilidade espiritual sobre a sua vida, que foi colocado e ungido para viver essa realidade sobre você. Mas pastor, eu não sei como falar. Deus colocou um presbítero separado, na visão do Miguel, um presbítero separado para poder te abençoar, para que você possa então falar do roubo da vaca e não apenas do roubo da corda. Amém? Para finalizar, Jesus fala o seguinte: além disso, vocês também precisam de um colírio para poder ungir os olhos, porque vocês não estão vendo nada. Outra ironia santa aqui. Laodiceia era mundialmente, aqui era o principal mercado deles. Dos três que eu falei, Laodiceia no mundo antigo era totalmente conhecida mundialmente, porque lá tinha o maior centro oftalmológico do mundo, com os melhores métodos de tratamento dos olhos. E por que disso? Porque eles tinham desenvolvido um colírio que era o melhor colírio de todo o mundo conhecido. Eles fabricavam esse colírio. E aqui Jesus fala o seguinte: vocês precisam, na verdade, de um colírio para que vocês possam enxergar bem. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam enxergar como eu enxergo. Vocês têm o colírio natural, mas vocês não têm esse colírio espiritual. A acomodação de vocês eliminou a paixão, e a falta de paixão fez com que vocês se transformassem em pessoas pobres, nus e agora cegos também. Vocês não veem como eu vejo, vocês não olham com meus olhos como eu olho, vocês não têm os meus olhos sobre as circunstâncias. Queridos, nós precisamos enxergar como Jesus enxerga. Se nós não enxergarmos como Jesus enxerga, querido, nós somos similares a pessoas que, por mais que somos uma igreja, nós somos similares a pessoas cegas, que não veem nada. Qual que é a solução que Jesus está dando para eles? A solução é simples. Eles precisam de arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Eles precisam se arrepender de forma profunda e de forma contínua. Somente um quebrantamento profundo e contínuo, querido, vai gerar mais paixão por Deus. Entenda isso. Somente um quebrantamento profundo e contínuo é capaz de gerar mais paixão por Deus. Quanto mais você se quebranta na presença de Deus, e que quanto mais você se quebranta continuamente na presença de Deus, mais apaixonado por Deus você está, e mais apaixonado por aquilo que é a paixão do seu coração você vai dar também, que são as vidas das pessoas, que são as almas perdidas. Amém? Amém? Olha só, além de se arrepender profundamente e continuamente, Jesus fala um versículo que é conhecido demais de todos nós. E nós sempre, quando usamos esse versículo, a gente usa em termos evangelísticos, para pessoas que não conhecem Jesus, que é aquele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e for até a porta e abrir essa porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas pasme, esse versículo não foi para não crentes. Esse versículo Jesus falou para uma igreja. Esse versículo Jesus falou para uma igreja. Por quê? Porque de tal modo, meus queridos, eles não tinham intimidade com Jesus, que é como se Jesus estivesse do lado de fora da vida deles. Olha que coisa triste. Por causa da mornidão, por causa da falta de intimidade que eles tinham com Jesus, eles não tinham essa intimidade, e a relação que Jesus faz é que ele estava do lado de fora. E por estar do lado de fora, ele não podia se manifestar de forma ali dentro, na realidade dessa igreja. Queridos, é o vertical que gera o horizontal. É o amor a Jesus que gera o amor às pessoas. Sem esse vertical, não há como se manifestar esse horizontal. Sem esse amor apaixonado e apaixonante por Jesus, não há como você impactar com paixão a vida das pessoas à sua volta. É interessante que
A Bíblia fala, né, que Jesus tinha os seus 12 discípulos, se transformaram em 12 apóstolos, mas ele tinha 3 que ele tinha ele era um MDA mais profundo com esses 3. Eram eles Pedro, Tiago e João. Agora tem um que a Bíblia fala, e mais especificamente João fala, o livro de João fala, que era um discípulo amado de Jesus. É interessante isso, porque o discípulo amado de Jesus, quem se refere ao discípulo amado de Jesus, é justamente o discípulo amado de Jesus. É estranho isso, não é? Por que isso? Porque é assim que João se via. E por que ele se via assim? Porque era assim que ele se via em função da revelação que ele tinha de Jesus. E ao se ver assim, e por se saber assim, por se sentir assim, ele é o que mais amava também. E quando você pega as suas cartas, você vai transbordar. Se você dá uma pressionada nas cartas de João, só sai amor. Amor, amor, Deus é amor. Amar as pessoas, amar os perdidos. É isso. Por quê? Porque essa foi uma revelação que ele teve. Que nós precisamos dessa revelação. Agora, por que ele teve essa revelação? Talvez você pergunte, por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Pois é, porque dentre 12 discípulos, o único que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus era João. E por reclinar a cabeça no peito de Jesus, sabe como ele se via? Eu sou o discípulo mais amado de Jesus. Pastor, mas isso é uma ousadia da parte dele? Querido, ele foi ousado assim porque foi assim que ele recebeu de Jesus, tamanho amor. Quanto mais busca, mais amado vai ser. Quanto mais perdoado, mais amado ele se torna. Já viu que uma das maiores crises da vida de um crente é não saber tão amado por Jesus? Uma das maiores mentiras de Satanás da vida de um crente é fazê-lo achar que ele não é tão amado assim. E por que tem crentes que depois de 20 anos de crente ainda se acham não tão amados por Jesus assim? Porque eles não têm tempo para poder reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir o quanto Jesus o ama. Agora tem uma coisa: além de você saber o quanto Jesus te ama, quando você reclina o seu ouvido no peito de Jesus, você descobre uma outra realidade. Você descobre o quanto que Ele ama as demais pessoas à sua volta também. Porque quando você vai ouvir as batidas do coração de Jesus, as batidas do coração de Jesus não são mas as batidas do coração de Jesus são vidas, 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 almas. Essa é a batida do coração de Jesus. De modo que quando você é apaixonado por Jesus, naturalmente você vai ser apaixonado por gente. De modo que você não vai ser apaixonado por gente se você não for apaixonado por Jesus. Deu para entender a lógica? Traduzindo a Bíblia para você, você não tem como dizer que você ama a Deus de forma intensa e selvagem se você não ama as pessoas que estão à sua volta. Não há como. Agora você quer amar as pessoas que estão à sua volta? Se apaixone por Jesus. Porque quanto mais apaixonado por Jesus você estiver, mais apaixonado por vidas você vai estar. Porque é o vertical que gera o horizontal. Quanto mais próximo do peito de Jesus que bate por vidas, o coração dele que bate por vidas você estiver, mais apaixonado por vidas você vai estar. Você quer se apaixonar pelas vidas perdidas? Você quer chorar pelas vidas das pessoas que estão todos os dias morrendo sem salvação? Sabe como uma pessoa chora por vidas? Quando ela coloca o peito, o seu ouvido no peito de Jesus e descobre que a batida do coração de Deus é vidas. Quando que acontece isso? Quando nós temos uma revelação. A revelação do amor de Jesus para a vida das pessoas. Querido, eu estou ministrando essa palavra reproduzida mais uma vez, primeira vez sobre minha vida, essa palavra. E eu estou reproduzindo ela para você porque nós só temos essa oportunidade. Nós só temos uma vida. O pai do pastor Abe, o pastor Melvin, ele tinha uma frase, ele usava muito essa frase. Essa frase virou uma música na visão do MDA. Ele dizia o seguinte: só temos uma vida e ela breve passará, e somente aquilo que foi feito por Cristo permanecerá. Você deve ter ouvido a musiquinha, né? Só temos uma vida e ela logo passará, somente o que
que foi feito por Cristo permanecerá. É uma verdade isso. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. E sabe como é que você pode fazer por Cristo? Amando vidas, amando a vida das pessoas. Como você vai fazer isso? Colocando colírio nos seus olhos, permitindo que seus olhos vejam como Jesus vê. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você tem olhado para as pessoas à sua volta? Como Jesus vê? Ou como a sua carne vê? Você está vendo como Jesus vê as pessoas à sua volta? Se nós de fato queremos ganhar multidões, queremos que isso aqui fique pequeno demais, para tamanhas multidões que virão, de modo que a gente precisa ir para outros lugares, nós precisamos ver como Jesus vê. E nós só vamos fazer isso quando nós nos arrependermos e colocarmos Jesus para dentro. E não deixarmos por falta de intimidade ir para lá de fora da nossa vida. Essas duas estratégias são as estratégias de Jesus para a nossa vida. Quero terminar contando um testemunho. Creio que todos vocês sabem, nós trabalhamos com o Ministério do Evangelista Reinhard Bonk. E o Bonk, o Evangelista Reinhard, ele é um dos mais eficazes ganhadores de vidas para Jesus. Segundo números, registros, ele é o homem que mais vidas levou para Cristo. Não há registro em números, em registros missiológicos e evangelísticos de alguém que tenha conduzido mais vidas para Cristo. Mas ele tem uma experiência quando ele era muito ainda jovem, no começo do seu ministério. Bem no comecinho, quando ele foi para a África do Sul. Ele saiu da Alemanha, jovem ainda, recém-casado, com um pequeno filho. E ele foi então, mais precisamente, para uma região chamada Lesotho, fica dentro da África do Sul, literalmente. É um país um pouquinho diferente, fica incrustado dentro da África do Sul. E lá ele montou e elaborou um seminário, um curso, para poder alcançar a África. Ele tem um desejo de alcançar a África. E ele então tinha um escritório. Ele já tinha uma visão de Deus para a África. E nessa visão de Deus, ele tinha esse escritório que seria o escritório administrativo para tudo aquilo que Deus iria fazer. Só que esse escritório, ele tinha um valor de aluguel que era alto. Ele não tinha esse recurso. E ele clamou a Deus porque ele estava justamente no dia do pagamento. Na época eram $500. $500 talvez dão hoje aproximadamente aí R$1.200. Mas na época era muito valor. Hoje ainda é, mas na época era muito mais. Era um escritório que ele precisava pagar. E ele estava clamando, e tinha certeza, estava certo de que ele ia receber esse valor no final do dia, para poder pagar lá por volta de 5 a 6 horas da tarde, pagar o valor do aluguel e poder ter mais um mês aí para frente, para poder fazer os trabalhos evangelísticos que ele desempenhava em solo africano. Porém, ele orou, buscou a Deus, buscou o Senhor, e nada aconteceu. Então ele fechou a porta, baixou o vidro, desligou o computador e foi saindo. Ele foi a pé então rumo à sua casa, pelas ruas da África. Então porque ele clamou a Deus, desejou que Deus pudesse operar um milagre, mas ele não tinha o que fazer. Bateu o dia do vencimento e ele não tinha o valor para poder pagar. E ele estava caminhando, e ele menciona que quando ele estava caminhando pelas ruas lá da África, ele ouviu a Deus. Ele teve uma experiência com a voz de Deus. E a voz de Deus para ele foi o seguinte, falou assim: Reinhard, você quer $1 milhão? A proposta de Deus era essa. Deus olhou para ele e falou para ele isso. Ele teve uma explosão da fala de Deus dentro dele. E Deus falava: você quer $1 milhão? E quando ele ouviu isso, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele não pensou em nada. Mas ali, quando ele estava passando pelas ruas, as pessoas caminhando, ele se dobrou na própria rua. E ele chorando, clamou a Deus, e ele bradou e disse para Deus o seguinte: Deus, eu não quero $1 milhão, mas eu quero 1 milhão de vidas. 1 milhão de vidas, é isso que eu quero. Esse homem hoje ele tem registrado no seu ministério mais de 68 milhões de vidas salvas. Ele não só pagou esses $500, mas o ministério dele é um dos ministérios que mais arrecada valores, montantes financeiros para poder fazer as cruzadas evangelísticas que salvam
3 milhões de pessoas, em algumas delas, ao longo de 5 dias de cruzada. Por que isso? Porque os seus olhos estavam com os olhos de Jesus. Deus fez uma prova com ele. Eu faço a pergunta para você: se hoje Deus fala para você assim, você receberia $1 milhão de dólares? O que você falaria para Deus? Olha, eu não sei, mas eu imagino que tem muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo, que estão assim, ardendo em desejo de Deus falar para eles, se eles não querem $1 milhão de dólares, produzindo talvez em torno de 2 milhões a 3 milhões de reais. Porque eles pensam assim: acabaria os meus problemas, resolveria todas as minhas limitações e dificuldades. Mas eu quero te perguntar, quero fazer essa pergunta para você: onde está o seu coração? Nas coisas ou nas pessoas? Você ama 1 milhão? Ou você ama 1 milhão de vidas? Deus está à espera de homens e mulheres que tenham o coração dele, que só vão ter o coração dele quando colocarem seu ouvido no peito de Jesus e ouvir no peito de Jesus batendo vidas, vidas, vidas. Sabe o que aconteceu? Bom, que recebeu muitos milhões de dólares ao longo da sua trajetória na vida. Até hoje recebe. Mas ele nunca pediu por isso. Ele pediu por vidas. Ele pediu por vidas. E Deus se encarregou de dar todos os milhões que necessitava para poder alcançar vidas. Sabe que o grande problema da nossa história em relação a finanças é que por vezes a gente corre atrás das finanças. E a gente deveria correr atrás daquilo que é o coração de Deus. Vidas. Quando você prioriza o que Deus prioriza, Deus abre os céus no seu favor. Nunca vai faltar. Mas quando você olha aquilo que não vai faltar e não aquilo que é a prioridade do coração de Deus, vai faltar. Por quê? Porque a sua prioridade está errada. Olhe como Deus olha. Desperte ao seu coração paixão por vidas. Eu encerro com uma última história. Você já deve ter ouvido um homem chamado David Livingstone. David Livingstone foi um grande missionário. Na história dos avivamentos, ele é registrado como um grande homem de Deus. David Livingstone foi um homem que saiu de Londres, saiu da Inglaterra, rumo à África. Ele pregou e literalmente gastou a sua vida até a morte pregando o evangelho em solo africano. Quando David Livingstone morreu, aconteceu uma crise entre aqueles que estavam em Londres e aqueles que estavam na África. Porque seus familiares, seus irmãos, sua igreja achava digno que ele tivesse um sepultamento em solo londrino e não um sepultamento aos costumes do modo africano. Então se estabeleceu uma crise, de modo que eles disseram: não, nós queremos o corpo de David Livingstone. A história narra que os africanos então disseram: tá bom, já que vocês querem, nós daremos então o corpo de David Livingstone. Só que antes de dar o corpo de David Livingstone para que eles pudessem sepultar, diz a história, isso é fato histórico, os africanos se encarregaram de fazer uma cirurgia no corpo de David Livingstone e arrancaram dele o coração. Pegaram o coração e enterraram no solo africano. Pegaram o corpo e enviaram para Londres. Qual foi o significado que tinham para eles? O coração de David Livingstone é a África. O corpo pode ser de Londres, mas David Livingstone gastou a sua vida e deu o seu coração pela África. E é justo que o coração dele esteja aqui, em solo africano. Estou falando essa história para que você possa entender uma coisa aí. Eu pergunto para você: onde está o seu coração? Teriam pessoas que brigariam fisicamente, não é o que importa, mas tem pessoas que sabem que o seu coração de fato está nelas. Feche seus olhos, vamos orar.